Meus amigos, ouvintes, eu trago para vocês aqui o livro Mahatma Gandhi, do professor Huberto Roden, da editora Alvorada. Um tema curioso e extremamente interessante. Título: Queriam ser iniciados por Gandhi. Prossegue então o professor Roden. Certo dia, apareceram nos ashrams de Gandhi dois homens e pediram a Mahatma que os iniciasse nos mistérios do mundo espiritual. Gandhi acedeu ao pedido e ofereceu-se para ajudá-los. Os dois hospedaram-se no ashram, prelibando maravilhosas experiências sob a direção de tão exímio chefe espiritual. E, para dar prelúdio à iniciação, Gandhi encarregou os dois candidatos à suprema espiritualidade de varrerem o pátio do ashram coberto de folhas secas. Ashram é um templo, um lugar de estudo e meditação. Os dois empunharam as vassouras e varreram o pátio. Depois, Gandhi mandou que descascassem batatas e cortassem verduras e que rechassem lenha para o fogo, sobre o qual se ia preparar o almoço de todos os residentes na colônia espiritual. E assim se fez. À tarde, Gandhi mandou os dois com latas de creolina às aldeias circunvizinhas para fazerem limpezas nas privadas e fossas, como costumava fazer ele mesmo, em companhia de uma turma especial encarregada da higiene. Os dois candidatos à suprema espiritualidade passaram a tarde toda desinfetando instalações sanitárias com água de creolina. Ao voltarem do serviço, nada espiritual. Um dos dois disse ao companheiro: será que Gandhi se esqueceu do nosso pedido de iniciação espiritual? Ao anoitecer, os dois aspirantes à suprema espiritualidade tomaram a sua frugal refeição em companhia de Gandhi e dos outros residentes na colônia. Antes do descanso noturno, todos fizeram uma hora de meditação. No dia seguinte, os mesmos trabalhos, com pequenas variantes. De manhã e à noite, horas de meditação. Os dois estavam cada vez mais decepcionados. Esperavam, parece, que uma Mahatma os convidasse para uma sala fechada, misteriosamente imersa numa penumbra azulada ou esverdeada, recorresse a algum ritualismo mágico místico e que desse essa cerimônia aos iniciados, saíssem definitivamente iniciados para o resto da vida. Viviam, como milhares de outros, na ilusão de que a iniciação consiste em algum toque de mágica, em algum ato momentâneo, e não numa permanente atitude, numa vivência contínua e progressivamente ascensional. Finalmente, no terceiro dia, um dos dois teve a coragem de perguntar a Gandhi: mestre, quando começa a nossa iniciação? Já começou, respondeu Gandhi. E quando terminará? Terminará quando vocês fizerem de boa vontade o que até agora fizeram de má vontade. Os dois candidatos à suprema espiritualidade sumiram. Provavelmente foram dizer lá fora que esse Gandhi não é nenhum Mahatma, nenhum verdadeiro iniciado, porque em vez de fazer iniciação espiritual, mandava os aspirantes ocupar-se em trabalhos materiais tão ordinários como os que relatamos acima. De fato, não consta de nenhuma iniciação de Gandhi no sentido dos grandes místicos.
Gandhi, depois de passar 20 anos o seu duro noviciado no sul da África, passou da consciência mística para a zona da consciência cósmica. E o homem da consciência cósmica se parece externamente com um homem de consciência profana, porque vive espiritualmente no meio de todas as materialidades. Longe de ser lodo no fundo do lago, ultrapassou também a própria água do lago e floresce como a flor de lótus na luz acima do lago, onde se imortaliza pela frutificação. O homem de consciência profana vive somente nas materialidades e para as materialidades. O homem de consciência mística vive longe das materialidades, imerso na pureza da sua espiritualidade. O homem de consciência cósmica ou universica vive no meio das materialidades, mas vive para a grande espiritualidade. Atingiu as alturas da luz, único elemento absolutamente imune e incontaminável, no meio das imundícies e materialidades do mundo profano. As palavras iniciação, entre aspas, e guru, entre aspas, representam verdadeiras fraudes espirituais no Ocidente e, quiçá, mesmo no Oriente. Não existe nenhuma alo-iniciação, iniciação que vem de fora. Só existe auto-iniciação, a iniciação que vem de dentro. O guru, ou mestre externo, pode, quando muito, apontar o caminho a seu discípulo, mas não o pode iniciar espiritualmente. Pode colocar setas na encruzilhada para que o discípulo conheça o caminho a seguir, mas não pode obrigá-lo a seguir o caminho certo. O maior dos mestres, Jesus, não iniciou nenhum dos seus discípulos durante os 3 anos da sua vida pública. Mostrou-lhes o caminho a seguir. Eles mesmos, obedientes à ordem do Mestre, se auto-iniciaram na gloriosa manhã do primeiro Pentecostes, quando neles eclodiu o Cristo interno. E esta eclosão crística se deu depois de 9 dias de silêncio e meditação. Esta auto-iniciação crística se repetiu através dos séculos em diversos seres humanos, como Paulo de Tarso, Agostinho, Francisco de Assis, Pascal e, em nossos dias, na pessoa de Mahatma Gandhi e Albert Schweitzer e outros. A auto-iniciação supõe um ambiente propício criado pelo iniciando, porque somente, aspas, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Fechar aspas, ponto. O silêncio e a cosmomeditação fazem parte deste ambiente propício para a auto-iniciação. Além disto, é necessário um ambiente ético de profunda humildade, despretensão e solidariedade humana, como o que Gandhi exigiu dos 2 pretensos candidatos à iniciação. A auto-iniciação, uma vez realizada pelo próprio iniciando, pode ser confirmada pelo guru mediante uma cerimônia ritual simbólica, a qual, porém, não pode, em hipótese alguma, substituir a própria iniciação espiritual e verdadeira. A verdadeira iniciação é o início de uma nova consciência mística e de uma verdadeira vivência ética de grande iniciativa. E aqui umas explicaçõezinhas, né? Mahatma quer dizer grande alma. Um abraço a todos.